né, o cerne da mensagem, porque eu vou te direcionar. Narais, Toron, glória a Deus. E eu, no âmago, eu disse: Senhor, fala, que o teu servo ouve, vai ditando aí que eu vou escrevendo. Né? Mas claro que é só uma conjectura, né? Eu ouvi aquela voz, porque João 10 diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Né? Glória a Deus. E eu disse: tudo certo. Peguei uma folha e comecei a escrever. O Senhor me deu a passagem do tema. Eu gostaria que a igreja, deixa eu ver se essa igreja é bereana. Jonas, capítulo de número 3. Glória a Deus. Como eu disse, é uma mensagem que vai causar um pouco de desconforto. Aqueles que trouxeram a Bíblia, por gentileza, não? Glória a Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que evangelho que confronta é evangelho que transforma. E eu vim aqui não afrontar, mas confrontar os irmãos com a palavra. Olha Deus. Deixa eu abrir aqui, até eu me perdi. Eu desmarquei a página. Glória a Jesus. O Senhor me deu esse tema, irmãos, mas eu estava por mim mesmo, eu vinha pregar em João 17, oração sacerdotal. Mas, na obediência, segundo a necessidade da igreja, independente de quantos anos você professa essa fé, há quanto tempo você está nessa caminhada, né? A gente é sempre passivo de correção e disciplina, porque é assim que o sumo pastor faz, né, com as ovelhas. Jonas, capítulo de número 3, diz assim. As epígrafes na minha Bíblia, inclusive na escritura, está assim: Jonas vai a Nínive. Então, Deus trouxe Jefferson, né? Vai à congregação na Iadeplan. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade de 3 dias de jornada. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e clamava. A única profecia nos livros de Jonas é essa aqui. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída ou subvertida, em outras palavras. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando a notícia chegou, o rei de Nínive levantou-se, ele do seu trono, e tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. Então ele fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandato do rei e dos seus nobres: não provem coisa alguma, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam nem bebam água. Os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus se voltará, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Quando Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho, se arrependeu do mal que tinha dito que lhes farias e não o fez. Glória a Deus. Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse, é uma palavra que vai causar alguma reação nos irmãos, e em mim também, porque ela primeiro falou comigo, né? Eu fiquei até lisonjeado, né? Glória a Deus, e ao mesmo tempo estarrecido com algumas coisas que o Senhor não foi ditando. Ele me deu o cerne, como a Escritura diz: abra a tua boca que eu a encherei. É assim que o Senhor faz no meio da congregação dos santos. O título, se eu fosse dar um título, e na verdade foi o Senhor quem deu esse título, não foi eu, seria A Importância do Arrependimento.
a importância do arrependimento. O profeta Jonas, ele viveu no reinado de Jeroboão II, irmãos, por volta do ano 792 a.C. E Jeroboão era um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor, né? Tendo ele reinado 41 anos, que é o que diz a palavra do Senhor. Jonas significa, na verdade, pomba, como mensageiro, como eu estou aqui nessa noite para trazer a mensagem do céu aos irmãos. Jonas também, né, naquela época, o Senhor escolheu Jonas para levar a palavra aos ninivitas, ainda que ele ainda teve uma resiliência com relação a isso, né? Deus comissionou Jonas para transmitir a sua graça e misericórdia ao povo ninivitas, porque era a capital da Síria, povo violento, sanguinário, né? Nínive era a capital do Império Assírio, como eu disse, e Deus fez essa comissão, uma tarefa singular a Jonas. Por isso que ele não quis ir para Nínive, porque os ninivitas esfolavam as pessoas vivas. Era um povo truculento, muito cruel. E essa noite o Senhor conclama a essa congregação e a nós a nos arrependermos. Como eu digo sempre, é a condição sine qua non para entrar no céu. É a primeira condição. É a condição primordial. Sem arrependimento não tem céu. Glória a Deus. Mas a profecia de Jonas, no verso 4, fez com que os ninivitas, eu disse que era a única profecia que diz: daqui a 40 dias será Nínive destruída, subvertida. Então, os ninivitas temeram, porque o nome de Deus, dos hebreus, já era bastante conhecido naquela região, conhecido pelos seus feitos, pelas suas conquistas, pelas suas grandiosidades, né? Porque Deus é um Deus que se fez conhecer na abertura do Mar Vermelho, onde ele ganhou nome. Glória a Deus, o Moisés mesmo que diz: Senhor, tu ganhaste nome quando abriu as águas do Mar Vermelho para que o teu povo passasse. Quando Deus aperta, irmãos, o dispositivo da justiça, vem o juízo. Vindo o juízo, só resta o julgamento. Quando Deus julga um homem, julga uma família, julga uma rua, julga uma cidade, julga um estado, julga uma nação, está julgada. Mas Deus é um Deus que se arrepende, porque os meus colegas, os meus amigos pregadores diz que Deus não é filho do homem para que se arrependa. Na verdade não é ele, mas é a Escritura, né? Não é filho do homem para que minta, nem, aliás, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas a Escritura, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, está repleta de vezes que o Senhor se arrependeu, ia fazer o mal e fez o bem, ou ia fazer o bem e acabou fazendo o mal. Por quê? Porque quando o homem muda o seu coração diante do Senhor, ele também muda as suas sentenças. Deus é um Deus que julga com equidade. Equidade é reta justiça. E o Senhor observa, lembra? Samuel, não atentes tu para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê, né? Eu sondo e prescruto o coração, por assim dizer. Né? Glória a Deus. Então, Deus é um Deus que muda sentenças, e eu, sem pôr palavras na boca de Deus, na noite deste dia, glória a Deus, eu acredito que Deus está mudando sentenças já decretadas nessa congregação. Glória a Deus, até por Ele mesmo. Porque quando o homem, vou dizer de novo para ver se penetra, quando o homem muda a sua maneira de ser, Deus também, o seu coração, Deus revoga as suas sentenças. Porque a proposta do Evangelho, irmãos, é metanoia. A gente sabe disso no grego. Metanoia é mudança de mentalidade. Quando o homem muda a forma de pensar, pastor, ele muda a maneira de agir. Forma de pensar, maneira de agir. Mas o cheiro de Nínive, fétido, nauseabundo, já havia chegado às narinas de Deus. Porque o pecado incomoda, fere e ofende a santidade de Deus.
O pecado ele é voluntário. Nós, em teologia, a gente estuda o voluntarismo do pecado, o voluntarismo do erro, né? Porque ele ofende a santidade de Deus, né? Porque você erra se você quiser, você não erra se você não quiser. Você peca se você quiser, você não peca se você não quiser. Agora, bem certo há coisas que estão intrínsecas em todos nós, e uns por, vamos dizer, por ter vivido no mundo, nos devaneios, né, nos percalços e nas contingências que a vida apresentou, tem uma propensão maior, mesmo vindo para a igreja, né, a tendência de pecar, né, ou de pensar no pecado. Lembra? A forma de pensar, maneira de agir, tudo começa na mente, tanto que a Escritura diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Né? Romanos capítulo 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A cidade de Nínive fora fundada, irmãos, por Nimrod. Isso você vai ver em Gênesis 12, logo após o dilúvio. Sabemos que os planos de Deus não podem ser frustrados. Jó 42:2, ele diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. E toda palavra que sai da boca de Deus, nós sabemos que não torna para ele vazia. Antes faz o que apraz, e para aquilo que ela foi designada, ela cumpre o seu propósito. Aleluia! Que está em Isaías 55:11. O único prejudicado pela desobediência é o desobediente. Eu vou dizer de novo. O único prejudicado pela desobediência é o desobediente. Ainda que você sendo prejudicado, a sua desobediência pode afetar a sua casa, a sua igreja, a sua família. Porque toda desobediência, pastor, lembra Deus Adão. E toda rebelião lembra Deus Satanás. Não é Lúcifer, você não vai encontrar essa expressão em nenhum lugar, em nenhuma escritura. Em todos os volumes dessa terra em que ela é escrita, né, nenhum lugar cita Lúcifer, cita Satanás. Então, toda desobediência lembra Adão. E toda rebelião lembra Satanás. De todas as embarcações que cruzavam o mar Mediterrâneo, eu estou no capítulo 3, os irmãos devem se lembrar bem da história, né, que houve uma tempestade, né, o Senhor assoviou e um grande peixe veio, e Jonas foi lançado ao mar para que a tempestade fizesse bonança, né, para que não perecesse também os marinheiros do navio. 200 e tantas pessoas. A desobediência de um ia matar 250 e poucas pessoas. Né? Para você ver o tanto que a sua desobediência, glória a Deus, pode afetar aqueles que estão à sua volta. Então, essa embarcação era mais importante. Primeiro, porque levava o servo do Senhor. Depois, porque levava a mensagem de arrependimento. Porque a vida vem sempre antes da mensagem. Irmão, mas a mensagem de Deus não interessa. Mas Deus prima e preza pela vida antes da mensagem dele. Porque navegar nas águas do mar da vida, a revelia, fora da vontade de Deus, irmãos, é enfrentar tempestade. Se você está navegando por aí, a revelia, o seu barco está anal, e você costuma dizer: não, Deus está na proa do meu barco. Daqui a pouco ele vai dizer: cala-te vento, acalma-te mar. Glória a Deus. Mas você faz aquilo que não é bom diante dos olhos daquele que tudo vê. Eu quero dizer que a revelia fora da vontade de Deus é enfrentar tempestade. Você só tem problema. É problema atrás de problema, tempestade atrás de tempestade, vale sobre vale, não é assim? Deserto sobre deserto. Glória a Deus, o deserto é até bom, né? Vale aqui abrir um parênteses e dizer que o deserto é maravilhoso. Eu costumo dizer: Senhor, não me tira do deserto. Deserto tem mesa preparada, nós sabemos. Deserto, o Senhor toma conta dos inimigos. Né? Deserto tem norte de Deus.
O deserto é maravilhoso, tem água dos Seixais, a rocha, né? Mas vale é vale. Vale, você só geme e chora, abrigado à sombra da cruz, né? Glória a Deus. É isso que o vale faz conosco, mas vale o crescimento. A rebeldia do cristão, como eu disse, afeta inocentes, como a rebeldia de Jonas. Cuidado, irmãos, cuidado, irmãs, cuidado, irmãos, com a sua rebeldia, para não afetar a sua casa, para não afetar o seu trabalho, para não afetar a sua família, a sua congregação, né? Para que não passe por lutas. Jonas era nacionalista, como eu sou também, né? Não sou exclusivista, glória a Deus por isso, né? Não patenteio nada, mas eu sou como Jonas. Glória a Deus. 40 anos servindo ao Senhor, né? Sou apologista da fé cristã e faço a defesa do Evangelho e de Cristo, ainda que Cristo, o Evangelho, não precisa de mim como advogado, né? Glória a Deus, nós temos dois, ele, o sumo advogado, né? E o Espírito Santo, o outro advogado, glória a Deus, e o Pai que é juiz, glória a Deus. Então, Jonas era nacionalista, patriótico, de um senso de humor aguçado, zeloso do povo hebreu, por isso que ele também não queria ir a Nínive. Jonas tinha os assírios como ameaça aos costumes, às tradições, à cultura hebreia, e tudo que ia de encontro, né, confrontando, afrontando, aliás, a cultura hebreia, Jonas era defensor, né, defendia com unhas e dentes, vamos dizer assim, toda a cultura hebreia, como bom hebreu que ele era. Jonas sabia que os assírios eram um povo, como eu disse, sanguinário, violento, cruel, esfolavam os cativos vivos. O profeta Naum vai fazer essa descrição. Quer saber quem eram os ninivitas? Vá ao livro de Naum, capítulo de número 2, do versículo 11 e diante. Ele vai fazer uma descrição do povo de Nínive, né? Glória a Deus, não é à toa que Jonas não quis entrar naquela terra sanguinária, violenta, né? Mas Jonas queria fugir da presença de Deus. E ninguém foge da presença de Deus, porque o Salmo 139, versículo 7 e 8, diz: para onde fugirei da sua presença? Né? Se eu for para os cumes, vamos dizer assim, né? Nos pontos culminantes da face desse planeta, tu lá está. Se eu faço a minha cama no Seol, nas profundezas, tu também lá está, né? Glória a Deus, indicando o nosso Deus onipresente em todos os lugares. Ignorar, irmãos, a vontade de Deus é causar danos por onde passa. Não ignore a vontade de Deus para a sua vida, porque é causar danos, como Jonas também sofreu o dano, porque ignorou em primeira instância a vontade de Deus, né? E houve o que houve no capítulo 1 e no capítulo 2 de Jonas, né? O quanto que ele sofreu e fez outras pessoas sofrerem. Sabemos que Deus governa todas as coisas e tem muitas vontades, na verdade, né? Geralmente o nosso povo, pela falta de, não de interesse, mas de informação, por me faltar tempo de ler uma história paralela, pastor, eu vou falar como naquele dia, Deus tem muitas vontades permissivas, na qual Ele permite, e a grande maioria das pessoas só conhece essa vontade. Deus tem vontade desiderativa, específica para um propósito, que era o propósito de Jonas e a Nínive, pregar o arrependimento. Deus tem vontade decretiva, Ele decreta a vontade sobre um povo, sobre uma nação, sobre uma família, sobre um homem. Deus tem vontade normativa, Ele normativa as coisas. Aqui tem uma norma, né? Tem o estatuto da igreja, normatizando, Deus também normatiza isso, né? E a vontade soberana que nós conhecemos, que se sobrepôs sobre a vontade de Jonas, que não era para ir para Nínive. Jonas comprou uma passagem para ir para a Espanha, para Tarsis, né? Que hoje é a Espanha, glória a Deus, mas a vontade soberana de Deus prevaleceu, e a vontade soberana de Deus prevalece nas nossas vidas hoje e sempre. Glória a Deus, aleluia. Mas a Escritura, ela diz ainda sobre uma outra vontade. A vontade que é boa, perfeita e agradável. Essa vontade é uma vontade especial. Glória a Deus.
que Deus tem, vamos dizer assim, formulado no seu coração para decretar sobre os obedientes, boa, perfeita e agradável, para que você não sofra. Deus nos encurrala muitas vezes, irmãos, como encurralou Jonas, criando circunstâncias e situações para aperfeiçoar o nosso caráter. Felizmente, eu vou dizer felizmente, por um lado, Deus escolheu a escola do sofrimento para aperfeiçoar o caráter daqueles que Ele ama. Podia ter escolhido a escola do amor, da fé, da justiça, ou até mesmo da misericórdia. Não! Deus escolheu a escola do sofrimento. Por quê, pastor? Porque só no sofrimento você vai se abrigar à sombra da cruz. Vai para os pés daquele que está sentado no trono. E muitas vezes nós começamos a derrogar Deus dizendo assim, Senhor, por quê? Por quê? A palavra que não cala na nossa boca, na boca do crente é essa. Por quê? Por que que isso vem sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família? Irmãos, nós não precisamos saber por quê. Não, nós temos que aceitar o que o Senhor faz. Porque Deus orquestra os elementos para segurar os seus desígnios, a sua vontade, os seus objetivos, que são inexcusáveis, inquestionáveis. Não interessa se Deus mata 500 crianças num terremoto no México. Não interessa se morreu 6 milhões de judeus pelos nazistas, pelas mãos dos nazistas, no primeiro Reich, no segundo, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial. Não interessa. Não interessa se ele abriu a terra e engoliu 23 mil numa noite só, como está descrito em Coríntios. Não interessa. A gente não tem que saber o porquê, a gente tem que aceitar os desígnios do Senhor. Pastor, nada e nem ninguém pode parar essa obra. Quando Deus dá uma ordenança a um servo dele, seja Isaías, como está aqui na história, ou vamos transliterar isso para os dias atuais, né? Para que a gente vá cumprir os desígnios de Deus, nada e nem ninguém pode parar essa obra. Porque em Atos capítulo 5, no conselho de Gamaliel, glória a Deus, do versículo 34, se não me falha a memória, até o versículo 40, Gamaliel manda tirar os apóstolos para fora do sinédrio, da aristocracia sacerdotal saduceia, né? E diz, varões, atentai-vos o que vão fazer com estes homens. Porque há algum tempo atrás ele começa a contar uma história, né? Se levantou Teudas, né, dizendo ser alguém, e logo ele foi disperso e não deu em nada a sua obra. Depois veio Judas, nos dias do recenseamento, levantou-se com ele 400 homens, ele foi morto e aqueles que estavam com ele também se dispersaram. Então, eu vos digo, olha o conselho de um ímpio, mas zeloso da lei que era Gamaliel, dai de mão a esses homens, porque se essa obra é de homens, fracassará, mas se é de Deus, todos vocês se acharão lutando contra Deus. Está lutando contra Deus até hoje. São 2026 anos, porque não existe ano zero da era cristã. Começa na Palestina do século I, logo quando Jesus surgiu, né? Tem 2026 anos, né? Que o romanismo, seja lá a oposição contra a nossa fé, está lutando aí, mas essa obra tem prevalecido. Glória a Deus, porque o Senhor deixou escrito que as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja, sobre a sua noiva. Mas a mensagem de Deus para Nínive era uma mensagem de arrependimento, como eu disse. Irmãos, escute isso.
A vida não é nossa. A vida é daquele que nos deu vida. E a vida que ele nos deu, ele vai vir pedir conta do tempo e da vida que ele te deu. Deixa eu ver o que a Fernanda, o Lázaro, o Felipe, o Lucas, o Jefferson fizeram da vida e do tempo que eu dei para eles. Isso vai me reportar numa palavra muito abençoada, glória a Deus, porque por mais abominação que eu ou você possamos cometer diante dos olhos daquele que tudo vê, Deus não rejeita mais o seu povo. Não por causa do tempo da graça, porque a graça pode ser rejeitada por nós, mas Deus não rejeita nós. Mesmo nesse tempo presente, mas nós podemos rejeitar a graça. A graça pode ser rejeitada. Então, dentro desse contexto, eu vim dizer para os irmãos sobre o arrependimento. Arrependimento, como eu disse, é a condição sine qua non para entrar no céu. Porque é a primeira pregação dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. A primeira pregação é arrependimento. Já viu aquela pessoa do seu trabalho, na sua família? Na minha tem, pastor. Não sei se na família de algum irmão aqui vai ter. Mas na minha tem. Aquele que bate no peito e diz assim, eu não me arrependo do que eu faço. Eu quero dizer que se não se arrepende, vai para o inferno. Vai para o inferno. Porque a primeira condição para ir para o céu, entrar aos portais de pérola, é o arrependimento. Chega João Batista, vindo dos beduínos do deserto onde ele tinha sido criado. Em Israel, a primeira mensagem dele era raça de víboras. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. 6 meses depois, vem Jesus, primo de João, batizado por João no Rio Jordão, com a mensagem linear, quer dizer, a mesma mensagem, só que o tempo do verbo diferente. Se um dizia arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, o outro dizia arrependei-vos e apontava para ele dizendo, porque já está entre vós o reino dos céus. Arrependimento. Enquanto é tempo, irmãos. Como diz um pastor que prega por aí, ele diz que o lugar que mais se clama é no inferno e não é na terra, dizendo, Senhor, me dá uma chance, né? Glória a Deus, né? De arrependimento, mas não tem mais, porque esse é o momento, é o nosso momento do arrependimento. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e 3 diz assim, então te lembrarás por todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou neste deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, mas para saber o que havia no seu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E ele repete isso dizendo, e te humilhou, e te deixou ter fome, mas te alimentou com o maná que tu não conhecia, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Glória a Deus. Arrepende-te, para que o Senhor possa te alimentar sempre com o maná descido do céu. Arrependimento é a palavra plena e subliminar nos dias contemporâneos, nos dias de hoje, né, em que a gente vive dias escatológicos que precedem a vinda do Mestre. Glória a Deus, né, dias difíceis, dias trabalhosos, como anteviu o apóstolo Paulo. Glória a Deus. Renan, toque amantarai. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, arrepende-te.
Paulo vai trazer à nossa memória o retrato da igreja. A gente estava falando de dias contemporâneos, de arrependimento. Ele escreve ao jovem pastor Tito, na ilha de Creta, no mar Mediterrâneo, lá na Grécia, dizendo assim: Tito capítulo 1, do 9 em diante. Tito, retendo firme a fiel palavra, filho, que é conforme a sã doutrina, poderoso para admoestar, como para convencer os contradizentes, porque há muitos faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Naquele tempo eram os judeus, mas eu quero transliterar hoje para a igreja, né? Principalmente da igreja. Há muitos faladores, vãos e enganadores, principalmente os da igreja. Homens que convém tapar a boca, porque ensinam que não convém por top ganância. E ele diz: Tito, os cretenses são sempre bestas ruins, ventres preguiçosos. Aí ele ortoga uma autoridade linda ao jovem pastor e diz: portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvido a fábulas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Porque todas as coisas, Tito, são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento está cauterizado. Cuidado com o entendimento cauterizado. Antes o seu entendimento está cauterizado. Eles professam que conhecem a Deus, mas o negam com obras. Então são abomináveis, desobedientes, irmãs, né, e reprovados para toda boa obra. Era o conselho do apóstolo Paulo, né, do apóstolo dos gentios, aquele pastor que havia sido mandado para colocar as coisas em ordem lá na ilha de Creta, no mar Mediterrâneo. Tito, acredito eu, que Tito foi pregar o arrependimento, glória a Deus, lá na Grécia, em primeira instância, naquela igreja que Paulo havia plantado. E depois ele foi pôr as coisas no seu devido lugar. Deve ter sido um homem cheio do Espírito Santo também, homem na fé comum, como diz o apóstolo Paulo, né? Meu filho na fé comum. Glória a Deus. Arrepende-te, irmãos, para que sejam apagados os vossos pecados. Glória a Deus. Para que Deus dê um novo rumo, um novo sentido. Glória a Deus. Nas nossas vidas é arrependimento. Glória a Deus, porque o remorso, a gente sabe que a gente sempre reincide no mesmo erro. Glória a Deus, mas o arrependimento, você nunca mais torna naquele erro, torna a fazer aquilo, vamos dizer, que é mal diante dos olhos dos homens e diante dos olhos de Deus. Arrepende-te. Como eu disse, é a mensagem dessa noite para todos nós. Arrependimento. A gente muitas vezes tem uma vida, muitos no nosso meio, podre, porca, suja, imunda, diante do Senhor, né? Somos crentes relapso, negligente, a nossa inépcia, glória a Deus, acredito que Deus aspira isso, porque a Escritura diz que Ele aspira a oração em Apocalipse 5 e 8, né? As orações dos santos que estão numa salva em que Ele aspira essa oração. Então ele aspira, como ele vê tudo sobre a face dessa terra, glória a Deus, já decretou sobre nós, né, as suas bênçãos, mas também a sua correção e a sua disciplina, porque usa os seus servos mesmo. Deus não vai descer na terra, não espere, glória a Deus, ele se manifestar, ainda que é multiforme graça de Deus, né? Deus não trabalha com formas, mas trabalha com formas, né? Ele se manifesta de várias maneiras, né? De muitas maneiras, mas ele não vai descer até você e vai dizer: filho, faça isso, faça aquilo, proceda assim, proceda assado. Não, e mesmo assim, se isso acontecesse, a Escritura diz que se nós fizermos tudo que o Senhor mandar, nós ainda somos servos maus e negligentes. Então precisa se fazer além do que o Senhor ordena. Irmãos, é com muito temor e tremor nessa noite que eu digo para os irmãos:
procura remover a pedra da malícia, da maldade, né, do coração dos irmãos, em falar mal da vida alheia, né, em sempre maldar uma situação ou outra, porque o nosso Cristo também deixou uma encíclica muito linda escrita, dizendo que aqueles que não for como criança não vê e nem herda o reino dos céus. Não vê e nem herda o reino dos céus. Tira do seu meio a malícia, a maledicência, os maus pensamentos, né? Eu não estou dizendo, não vim aqui dizer sobre a confissão do pensamento positivo, né? Que não é coisa de crente, eu sempre digo isso nas igrejas, né? Você está esperando uma porta de emprego, alguém te pagar aquilo que deve, não vai acontecer, Deus vai abrir a porta, não, o Senhor vai enviar o provimento, a provisão, né? Fulano vai me pagar, e fica nessa da confissão do pensamento positivo. O crente não trabalha com isso. O crente coloca na mão de Deus e diz: Senhor, está nas tuas mãos, e vai descansar, porque descanso é confiança, e confiança é descanso. Não é confissão do pensamento positivo, é descanso. E quando a gente descansa, irmãos, pastor, parece que Deus abraça a nossa causa e diz assim: opa, eles entenderam que a excelência da glória é minha, não é deles, entro eu com providência. É mais rápido, né? Glória a Deus. Então aprenda essa lição essa noite. Arrepende-te, descansa, confia no Senhor e o mais Ele fará, irmãos. Porque Deus é tremendamente santo e glorioso, faz muito além, infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Arrepende-te. Arrependimento é a primeira mensagem do Evangelho. A segunda é renúncia, mas eu não vim falar de renúncia, porque o Senhor também diz que aquele que não renunciar, tomar a sua cruz e seguir a Ele, não pode ser discípulo dele. Então a segunda pregação do Evangelho é renúncia. A terceira é amor. Essa eu não vou nem falar porque isso tem sumido até das nossas prateleiras, né? Da prateleira cristã. Glória a Deus. Aleluia. Mas Deus, essa noite, eu tenho plena certeza e convicção em fé. Glória a Deus. Eu não ponho palavras na boca de Deus, irmãos. Aleluia. Eu estava comentando com o Léo algumas coisas que eu não absolvo, nem absolvo, né, na igreja de Cristo, né, sobre determinadas... Às vezes alguém diz assim: não, pastor, mas é para motivar os irmãos. A motivação não pode ser mecânica, não pode ser robótica, ela tem que ser livre e espontânea. Glória a Deus. Irmãos, eu, 40 anos que professo a Deus, os meus pés nunca se resvalaram da casa do Senhor, eu nunca fumei, nunca usei droga, nunca bebi na vida, eu não sei que gosto que tem, mas como eu disse, eu não nasci em berço cristão, né? Glória a Deus. E quando o Senhor me alcançou, eu disse, eu já tinha muitos elementos sobre o Jesus histórico. Quero dar um pequeno testemunho em rápidas palavras, o Jesus histórico. E eu até brinco dizendo: irmãos, eu tinha tanto elementos, eu conhecia Deus, o histórico só de ouvir falar, né? Mas talvez ele tenha olhado do céu para a terra e disse: opa, olha lá o Jefferson, tem sede de me conhecer. Vou eu me apresentar para ele, vou eu conquistar aquele coração para mim, né? E assim o Senhor fez. E isso me maravilhava, porque eu tenho um hábito lítero gastronômico herdado do meu pai, que deixou uma biblioteca. Eu tenho grande parte dessa biblioteca em casa. Minha irmã levou uma parte, uma outra irmã levou outra, que mora em São Paulo, outra no Rio, né? Glória a Deus, porque o meu pai lia muito, né? Era juiz do TST, a minha mãe superior Tribunal do Trabalho, do TST, do Trabalho, a minha mãe advogada aposentada, meu pai já faleceu, mas a minha mãe ainda está aí com 89 anos, um general, viaja sozinha, pega avião sozinha, ela mora em São Lourenço, sul de Minas, vai até o Rio de Janeiro, que é 6 horas e meia de ônibus, pega um avião no Galeão, vai para a ilha de Taparica, Salvador, não é serva de Deus, né? Mas respeita muito o nosso meio, glória a Deus. Mas eu quero dizer para os irmãos, então eu nutri e vitalizei o hábito lítero gastronômico, como eu chamo. Então isso me respaldou. E quando eu li a vida do Cristo, eu dizia: meu Deus, como esse cara, eu falava desse jeito, eu chamava ele de cara, né?
que eu não conhecia, eu era ímpio. Como esse cara, o Senhor me alcançou com 19 para 20 anos, como esse cara faz isso? Como é que ele levantou um aleijado? Como é que ele deu vida a um cara que estava morto? Que coisa maravilhosa, sensacional, extraordinária. Pensava comigo, mas não falava para os outros amiguinhos, né? Glória a Deus, sabe como é que é lá no plano piloto? Todo mundo muito altivo, arrogante, pedante como eu era também, né? Glória a Deus. Até a gente alcançar, Deus ainda vem trabalhando na humildade, acredito, de todos nós, porque a humildade é a virtude mais difícil de ser alcançada no ser humano, né, pastor? Razão pela qual a humildade não é sinônimo de subserviência, mas um conceito de humildade, como diz pastor Elianai Cabral, o homem com razão tem que se humilhar. O homem com razão tem que se humilhar. A sua família sabe que você tem razão, seus amigos sabem, você sabe, todo mundo sabe, mas mesmo assim vai lá e se humilha. Isso é humildade, isso é ser humilde, que é extremamente difícil nos dias de hoje, né? Glória a Deus. Eu quero agradecer os irmãos, não por ter me ouvido, mas ter ouvido essa mensagem que é, Deus me deu essa compilação, pastor, como eu disse no início, ele me deu o cerne, e eu fui desenvolvendo conforme o cerne. Isso aconteceu 4 vezes na minha vida. Uma vez quando eu estava no Chile, pregando a palavra. Outra vez eu estava em Pero Juan Cabaleiros, na terra da maconha, né? Eu fui convidado por um pastor para ir aprender a fazer missão. Eu acabei pregando em 2 igrejas. Eu fui para ficar uma semana, fiquei 13 dias, né? Tem muitos anos, acho que foi em 2010, 2009, alguma coisa assim, né? Uma vez em Fortaleza, glória a Deus também, o Senhor me deu esse tipo de mensagem, pregar ensinando, né? É aquela história, hoje eu não vou no fogo, né? Hoje eu não vou no terremoto, hoje eu vou na brisa da caverna de Elias. Foi o que o Senhor fez aqui, né? E principalmente assim, geralmente a gente que estuda muito, a gente tem subsídio e não precisa ficar anotando determinadas coisas, mas para mim não foi inédito, mas como foi a 4ª vez, né? Glória a Deus, eu fiquei maravilhado. O Senhor falou, vou lhe dar o tema, né? A importância do arrependimento, porque vai falar o coração da minha noiva, né? E me deu esse cerne e foi me trazendo a memória, e eu fui pesquisando algumas coisas, né? Não estou em casa, então não tenho muitos elementos para pesquisar, mas fui para a internet. A internet tem muita bobagem, muita heresia, muita improcedência teológica, né? Tem que ver direitinho os sites que são confiáveis, né? Glória a Deus, segundo o Senhor vai testificando no nosso coração. Então eu quero agradecer aos irmãos por ter dado ouvidos ao Senhor, né, que veio trazer essa mensagem de arrependimento. Agradecer o convite ao pastor da congregação, glória a Deus. Depois eu tenho uma graça vinda do céu. O Batista diz assim, para comunicar, glória a Deus, para a irmã, tá, irmã? A senhora recebe, não? A senhora acredita nisso ainda? Né? Amém. Então Deus abençoe. E que Deus tenha misericórdia das nossas almas.